Tua vida, queridos, que bom que você veio. Eu sempre gosto de louvar a Deus pela tua presença, porque nós sabemos que muitas vezes tantas coisas nos querem tirar dessa presença, deste lugar, dessa comunhão. Muitas coisas querem nos tirar, inclusive esse frio. Mas louvado seja Deus pela tua presença. Você é sempre bem-vindo aqui esta noite. É sempre um prazer estar com cada um de vocês, poder louvar, porque, queridos, é bom, às vezes, eu no meu momento estar louvando, estar adorando, tirar um tempo com Deus é muito bom, mas melhor é quando nós nos ajuntamos em um só louvor, em uma só adoração. Não há nada melhor e nada mais poderoso do que nós, como um só corpo, com as nossas diversidades, diferenças, falhas, fraquezas, chegarmos e nos unirmos a Deus e dizer: Senhor, aqui não há branco, não há preto, não há grego, não há judeu, não há, Senhor, divisão. Senhor, não há discriminação de raças. Pai, não há povos, mas aqui há apenas filhos. Somos todos filhos diante de Deus. Todos filhos. E louvado seja Deus pela tua vida, querido. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Antes de nós falarmos algo de Deus rapidamente, eu queria apenas te convidar, fazer um convite que nós fizemos na live. Quem não estava na live não participou, talvez você não ouviu, mas eu quero te convidar, porque temos pouco tempo até o começo do ano, e nós iremos fazer um jejum de 21 dias, toda a igreja, toda a congregação, será um jejum de 21 dias, provavelmente nós iremos estar explicando um pouco mais como que irá acontecer, como que irá funcionar, mas desde já eu quero te convidar a você colocar no teu coração: sempre eu quero participar, do jeito que eu posso, do jeito que eu conseguir, Senhor, e eu quero ir além das minhas forças, eu quero ir além, Senhor. Senhor, se eu já costumo jejuar um dia, 2 dias, se eu já jejuei 7 dias, Senhor, eu quero ir além, Senhor. Essa vez eu quero ir além, e até, Senhor, além dos meus limites. Então eu quero te convidar. Eu sei que talvez não é fácil, e não é, queridos, não é fácil você talvez jejuar esse tempo todo, talvez sem comida, mas nós iremos explicar algumas, dependendo de algumas situações, nós iremos explicar para que todos participem, pois se você ler a palavra, todos os momentos cruciais da Bíblia envolveram sacrifícios. Amém. Todos os momentos. Inclusive, o fato de você estar aqui envolveu o maior sacrifício. E Deus não poupou nada, Ele deu tudo, o melhor. Então eu quero te convidar, desde já eu quero te convidar a você começar a se preparar. Se você quer ir além dos seus limites, do que você já fez, comece a se preparar. Talvez se você tenha 3, 4 refeições no dia, diminua 1, 2 se você conseguir. Talvez se você é uma pessoa que talvez, igual o Fernando, que não vive sem café, diminua um pouco, comece a diminuir, para você não sentir muito a necessidade nesse tempo. Amém? Então, se você, por exemplo, é muito dependente de açúcar, de algum tipo de alimento, comece a diminuir um pouco. Diminua uma refeição, depois diminua 2. Se você, às vezes, não consegue acordar de manhã e não tomar café, retarde esse café, essa alimentação um pouco mais. Começa a retardar 2, 3 horas. Daqui a pouco você começa a tomar o teu café a partir do meio-dia. Começa a diminuir esse tempo e essa necessidade que o teu corpo tem de ingerir alimentos. Aí você vai ser mais eficaz nesse jejum. Tá bom, queridos? Então eu quero te convidar. Coloque no coração. Esse não é um jejum apenas específico com propósito, não. Esse é um jejum congregacional que nós iremos instituir no nosso ministério todo janeiro, 21 dias. Nós iremos fazer todo ele, provavelmente iremos fazer um no segundo semestre também, mas eu quero te convidar a você ir além. Talvez além das forças, talvez além da dor, para realmente Deus, Ele receber o nosso sacrifício como incenso suave diante da presença dEle,
e realmente ver aquele povo realmente não apenas me louva, mas ele demonstra com todas as forças o quanto nós o amamos. Queridos, isso que Jesus fez, com certeza nós também podemos fazer, tá bom? Então eu quero te encorajar aqui essa noite a nós entrarmos todos nessa nova caminhada. Será o nosso terceiro ano do ministério, e nós já queremos mostrar para Deus, nós queremos coisas novas, nós queremos o sobrenatural diferente, Senhor, nós queremos ver, Senhor, outras coisas, e automaticamente o Senhor espera de nós outras coisas novas, coisas diferentes, limites sendo rompidos, porque geralmente quando nós temos um limite, nós costumamos ter esse limite na cabeça. Mas se você sempre tiver, eu sempre vou romper o meu limite, eu sempre quero romper o meu limite, aí você conseguirá romper, porque você sabe que se você consegue jejuar um dia, você vai colocar no coração, agora eu vou jejuar 2 dias. E talvez você não consiga jejuar os 2 dias, mas você já consegue jejuar 1 dia e meio. Na próxima você já sabe, vai ser mais fácil para mim romper esse limite, e assim vai, cada vez mais você vai aumentando o seu campo espiritual com Deus. Amém, queridos? E essa noite eu quero que você realmente abra o teu coração para que Deus possa falar ao teu coração. Esta noite, a última vez que estivemos falando, nós falamos sobre a nova etapa que nós estamos vivendo, o novo de Deus, o próximo degrau, que seria a atmosfera celestial, na nossa presença, na nossa casa, na nossa vida. Eu quero te lembrar que na ocasião eu falei que nada acontece sem uma atmosfera. Nada acontece, queridos. Nada se move, nada muda, nada se transforma. Nem mesmo a nossa adoração é recebida sem uma atmosfera. Por isso, a importância de nós entendermos certas atmosferas. Se nós formos perguntar para o pastor, quando ele esteve em Jerusalém, com certeza, queridos, há lugares que a atmosfera é tão diferente que às vezes você não precisa nem fazer força para orar. Você não precisa nem ir muito além para sentir a presença da atmosfera. É essa presença, é essa atmosfera que nós precisamos e nós estamos caminhando nessa nova jornada. Esse é um novo degrau que Deus quer nos levar, a atmosfera dos céus, da graça de Deus. E essa noite eu quero falar um pouco mais, continuar sobre essa atmosfera, a atmosfera de Deus. A atmosfera que transforma, a atmosfera que muda situações, e o primeiro beneficiado somos nós, queridos. Ainda que Deus queira mudar, transformar, para te usar, o primeiro beneficiado é sempre nós. Nós é que sempre somos o maior beneficiado. Ainda que nós somos vasos, que nós apenas iremos canalizar as bênçãos de Deus, a manifestação de Deus, nós, primeiramente, somos sempre o beneficiado maior em toda a obra, em toda a coisa de Deus. Tudo que Deus faz, nós somos o primeiro. Porque quando nós estamos em uma atmosfera propícia, ela começa a nos transformar primeiro. Eu geralmente costumo dizer que a primeira coisa que o Espírito Santo faz, quando ele entra em nós, quando nós realmente mudamos das trevas para a luz, e ele passa a governar a nossa vida, a primeira coisa que ele faz é procurar todos os departamentos, quartos escuros, áreas da nossa vida para limpar. Muita gente pensa que, eu quero ser cheio, eu quero receber, eu quero ter porque eu quero fazer. E às vezes as pessoas se frustram, porque a primeira etapa de uma pessoa receber o Espírito Santo é justamente interna, nela mesma.
O Espírito Santo, geralmente, ele vai entrar e fazer morada. Mas para fazer morada, ele precisa arrumar, ele precisa limpar, ele precisa retirar o que ele não vai gostar de conviver. Ele precisa mudar algumas situações e alguns, como que eu posso dizer? Algumas maneiras, alguns costumes que nós carregamos. Ele precisa fazer essa mudança e essa limpeza. Por isso, a necessidade de nós entendermos que muitas vezes, quando nós nos convertemos no primeiro amor, naquele fogo, muitas vezes a gente quer fazer tanta coisa e o Espírito Santo ele vai sempre nos preparar primeiro. Primeiro porque quando nós, vamos dizer, compramos ou alugamos uma casa, se a primeira coisa que nós fazemos é chamar os amigos para ver, muitas vezes as pessoas vão chegar e vão perceber, às vezes, algumas áreas que ainda não estão limpas, não estão preparadas, algumas coisas que faltam na residência. Geralmente, o nosso costume é o quê? Preparar o ambiente, preparar a casa, melhorar em algumas situações. Na maioria das vezes, pintar toda a casa. Quantas vezes teve algumas propriedades que a gente foi ver e só de olhar eu falei assim, não, eu não quero morar aqui. Eu não consigo ver a minha família morando nesse lugar. E eu lembro que nessa ocasião a minha esposa falou, não, mas se a gente fizer isso e aquilo, mudar aquilo tudo e tal, já estava vendo uma outra casa, eu não conseguia ver, porque estava muito ruim. E nós aceitamos o desafio e mudou totalmente. A partir dessa mudança que a gente conseguiu aí chamar colegas, amigos, e a gente conseguiu aproveitar tudo aquilo ali. Mas é necessário o primeiro estágio de uma pessoa que recebe o Espírito Santo é justamente esse. Ela começa a limpar. Você precisa entender, queridos, que tudo que nós formos fazer para Deus, em nome de Deus, não é o teu nome que está em jogo. Não é o teu caráter que está em jogo. Não é o teu passado e nem o teu futuro que está em jogo. É o nome do Pai. É o nome de Deus. E quantas vezes a gente fala, olha, Deus não se deixa usar o nome dele em vão. Muitas vezes nós apenas verbalizamos, simplesmente falar o nome de Deus ou debochar do nome de Deus, mas não. Deus ele nunca vai te enviar a fazer nada se há algo em você que Deus não aprova, que ele desabona. Ou seja, se há algo em você que precisa ser mudado. É por isso que muitas pessoas se frustram na presença de Deus, se frustram com Deus, porque muitas vezes quando se vê pessoas sendo usadas, nós não paramos para analisar e muito menos saber o processo em que passou aquela pessoa até ela chegar nesse estágio. E nós queremos o quê? O que a pessoa está vivendo agora é o momento, é o ápice, é o ser usado por Deus, é o deixar Deus ministrar para ser bênção para outras pessoas. Mas muitas vezes, dependendo de pessoa para pessoas, às vezes Deus tem um trabalho muito difícil com certas pessoas. E por nós não entendermos esse trabalho do Espírito Santo, nós começamos a nos frustrar, esfriar, deixar com que tantas outras coisas tomem esse lugar do Espírito Santo, de limpeza, de mudança, de tratamento. Muitas vezes nós gostamos de nos penalizar dizendo, é o tratamento do Senhor, é a vontade do Senhor que eu esteja sofrendo. E muitas vezes não é, queridos. Muitas vezes não é. Muitas vezes é a nossa ignorância, a nossa falta de obediência em aceitar certas áreas serem mudadas. Se há áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, é porque elas ainda estão escuras. Se elas estão escuras, nada mais precisa do que apenas a presença de Deus. A presença do Espírito Santo, para que aquela área, com a presença dele, ela se torne clara. Se tornando clara, você vai conseguir identificar.
tudo o que Deus não gosta, o que Ele não quer, o que você precisa deixar, mudar, transformar, deixar o Espírito Santo colocar algo diferente naquela área da sua vida. É por isso que muitas vezes essa atmosfera de Deus, às vezes ela se torna perigosa. E é o que eu quero falar com você essa noite. É muito bom? É. Mas há um perigo muito grande quando nós entramos em uma atmosfera a qual nós não estamos preparados. A Bíblia fala em Mateus 6:33, o que nós conhecemos e dizemos decoradamente: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ok, então eu vou buscar, eu vou entrar nessa atmosfera, eu vou entrar nesse lugar, eu vou entrar nessa adoração, eu vou entrar no Santo dos Santos. Só que dependendo do jeito que você quer entrar no Santo dos Santos, talvez você não saia mais. Talvez você não saia com vida. Talvez você não saia mais andando. Porque até mesmo a atmosfera de Deus, Pai, tremendo, amor infinito, misericórdia, graça, mesmo essa atmosfera, nós precisamos ter o cuidado de saber aonde nós estamos entrando, com quem nós estamos andando. Ah, mas fulano faz, fulano tem, fulano isso, fulano aquilo. Queridos, talvez ele não esteja na atmosfera certa. Talvez ele esteja apenas no movimento. Talvez esteja apenas no momento. Porque não há como você entrar diante de Deus na atmosfera, vamos dizer assim, no Santo dos Santos, e sair da mesma forma. Não há. É por isso que nós temos um corinho, uma música que diz: Senhor, no Santo dos Santos é o melhor lugar. Senhor, eu não quero sair de lá. Senhor, se eu entrar, Senhor, me permita entrar, porque se eu entrar, eu não quero sair. É o melhor lugar, o Santo dos Santos. É onde eu fui feito para estar. E é verdade, queridos. Só que não é fácil entrar, e é um perigo de como você entra. Ah, mas Deus entende. Ah, mas Deus conhece. Deus é amor. Deus é misericórdia. É, mas antes de tudo isso, Ele é justiça. Ele é fogo consumidor. E se você entende a graça e a misericórdia, você se deixa consumir por esse fogo. Você se permite consumir por esse fogo. Abra a sua Bíblia para você entender na prática o que nós estamos falando. Êxodos capítulo 4, a partir do versículo 21. Êxodos 4 e 21. Esse é o momento, queridos, na vida de Moisés, onde ele teve aquele encontro. Primeiro ele sai fugido do Egito com medo. Deus o tira, de certa forma, do Egito. Sai, ele vai para o deserto, vai para a terra de Jetro. Chega lá na terra de Jetro, ele tem um encontro com essa família. Através desse encontro, ele se encanta por uma das filhas de Jetro. E através dessa família, do lugar aonde ele está, ele tem um encontro com Deus. Ele entra na atmosfera, no local de Deus, aonde Deus o chama para mais perto. Mas eu quero que você entenda algo essa noite aqui. Versículo 21 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que te concedi a você o poder de realizar. Preste atenção, é Deus que nos concede todas as coisas, não se esqueça. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho.
Queridos, esse é o momento onde Moisés, ele tinha crescido com o faraó, tinha vivido tudo aquilo ali, sai da presença por certa ocasião, por certo acontecimento, e ele tem um encontro com Deus real. Aquele encontro muitas vezes que nós temos quando nós nos convertemos, quando nós precisamos realmente de um escape, de um milagre, de algo que só Deus tem para nós. E nós encontramos e nós temos aquele encontro e parece, nossa Deus, quanto tempo que eu vivi sem te conhecer. Nossa, por que eu não te conheci antes, Deus? Talvez mais cedo, mais novo. E a gente tem aquele ápice no nosso relacionamento com Deus, que é o primeiro amor, o primeiro encontro. E assim foi com Moisés. Ele chega, tem um encontro com Deus e Deus abre os olhos dele e fala assim, olha Moisés, eu sei que agora você entende quem você é e eu quero te usar, eu preciso de você. E eu quero fazer assim, assim, assim. E Deus começa a falar. Imagina Deus falar para você, olha, eu sei que passou um tempo, eu sei que passou alguns momentos, algumas coisas, mas olha o que eu tenho para você, olha o que eu preparei para você, algo que é exclusivo para você. Um trabalhar que é exclusivo, que ninguém mais na face da terra vai fazer, somente você. E assim foi com Moisés. Deus falou, olha, vai ser assim, assim, você vai voltar para de onde você saiu, só que você vai voltar diferente, não mais como filho, não mais como da terra, mas você vai voltar como aquele que vai brigar pelo meu povo. Tenho ouvido, você viu o meu povo sofrendo? Então, eu tenho ouvido o meu povo clamar, eu resolvi tirá-lo das mãos de Faraó, e você vai ser o meu instrumento. Imagina você, nesse momento, queridos, Deus falando, olha, eu vou te usar assim, assim, dessa forma, dessa maneira. Pessoas profetizam sobre a tua vida, oram, te impulsionam e você fica, que maravilha, Deus quer me usar, que coisa boa. Louvado seja Deus. Então faz isso, pode fazer, eu quero ser um canal, eu quero ser bênçãos, eu quero ser usado, Senhor. E você sai. Aí o versículo 24. Numa hospedaria, na volta Moisés, Deus manda novamente Moisés voltar para o Egito. E olha só o que acontece. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés. Ok? Nada de interessante. Já tinha falado com Deus, já tinha ouvido a voz de Deus. E procurou matá-lo. Essa é a parte que não faz sentido. Imagina você sair, você chegar na presença de Deus, você se prostrar, você adorar, e o Senhor vir e falar para você, eu vou te usar dessa forma, com poder, eu tenho isso e isso para você, e vai ser assim, dessa forma, permaneça na minha presença. Aí você sai e chega em casa e o Senhor está te esperando lá. Ô Senhor, você aqui de novo? Assim, mas agora é para te matar. Imagina, queridos, o porquê que Deus queria matar. Por que ele não matou antes de falar com Moisés? Por que ele não evitou todas as coisas? Assim, Moisés, eu quero te usar, mas não dá. Moisés, eu quero fazer e você é o único cara, mas não dá, Moisés. Então, melhor aqui nessa área aqui, porque eu preciso te usar. Não, Deus falou com ele entrou naquela atmosfera, naquele lugar. Ele ouviu a voz do Senhor. Sai daquele momento ali, chega numa hospedaria ao longo do caminho, da volta, do começo da chamada dele. Ele encontra novamente o Senhor, já estava ali esperando por ele para matá-lo. Queridos, muitas vezes nós achamos porque simplesmente o Senhor fala com você, o Senhor ministra, o Senhor profetiza, usa pessoas para profetizar, liberar palavras sobre a tua vida, muitas vezes nós achamos que é o suficiente. Muitas vezes nós achamos, ok, agora eu vou esperar. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Não, se Ele falou, Ele vai dar as condições, porque eu acho que eu não tenho condições, mas se Ele falou, então eu vou esperar.
creio também que Moisés também não entendeu. Pô, Deus, eu estava ali agora, um momentinho lá, só eu e você. Eu creio que ninguém mais viu aquela moitinha ali pegando fogo e não consumindo. Senhor, eu estou... Por quê? Por que não falasses comigo lá e me deixasse sair daquele lugar e vir para esse lugar? Onde Moisés estava já não era mais a atmosfera, o local, a presença de Deus. Já era um local diferente. Versículo 25. Depois que Deus fala para Moisés, olha quem entra em cena. Mas Zípora, que foi a esposa dele que ele tomou, a filha de Jetro, naquela terra dos midianitas, aonde era o território de Deus, onde o próprio Jetro era um sacerdote ao Senhor. Ela pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés. Para que você entenda essa cena, queridos, Moisés, ele era hebreu, judeu, nasceu nessa cultura, automaticamente ele tinha sido circuncidado. Porém, ao longo de viver e morar no palácio, quando ele sai, ele toma por esposa uma midianita, uma outra mulher de uma outra raça, e em consequência desse casamento, eles têm um filho, e esse filho que eles tinham não havia sido circuncidado. Talvez seja uma coisa insignificante. Mas o que tem a ver Deus querer usar o pai e o filho não ser circuncidado? Então ele não pode usar, e ao contrário de não querer solucionar, Deus já resolve matar de uma vez Moisés. A vontade de o que Deus fala ali que ele queria matá-lo era justamente e simplesmente por causa de uma incircuncisão que não era nele e era no filho. Rapidamente a esposa, percebendo, porque Moisés não percebeu, porque se ele tivesse percebido antes, ele teria feito. Moisés não percebeu, mas o interessante é que a esposa de Moisés, quando o Senhor chega e diz que ia matar Moisés, ela discerne algo que Moisés não havia discernido, porque até então Moisés estava... Não estou entendendo, Deus. Mas ela rapidamente, porque ela sabia que se nada fosse feito, Deus ia matar mesmo Moisés. Por isso que ela chega rapidamente, ela faz o que tem que ser feito, conserta o que não havia sido feito, porque Moisés, como sendo um sucessor da linhagem judaica, ele precisaria circuncidar todos os seus filhos, e não foi feito com o primeiro filho dele. Daí você entende o perigo, muitas vezes, de nós estarmos na presença de Deus, entrarmos na presença de Deus, como se diz, entrarmos no Santo dos Santos, e muitas vezes estarmos mortos espirituais. Não digo frio, mas mortos, literalmente mortos, diante de Deus. Porque nós temos uma tendência muito errônea de achar que Deus entende, Deus é amor, Deus é paz. Deus, Ele sabe do meu coração. Deus, Ele sabe das minhas intenções, Ele sabe das minhas fraquezas. Nós nos escondemos muito na graça e na misericórdia de Deus e esquecemos do fogo consumidor. E é por isso que Paulo, ele fala, é por isso que muitos hoje dormem na presença de Deus, estão mortos na presença de Deus. É apenas movimento, não há poder, é apenas movimento. É apenas barulho, mas não há poder. É difícil parar na frente da televisão, mas a semana passada, quando
acho que a Ney estava, ela colocou uma parte daquela The Chosen, e eu, na verdade, não vi nenhuma parte, nenhum pedaço, nem nada. Foi o primeiro contato que eu tive. E a primeira cena que veio, eu não lembro o episódio, nem a cena, nem onde que está, mas a primeira cena que veio foi dos romanos e a comunidade chamando o sacerdote para expulsar o demônio de uma mulher que estava endemoniada, estava incomodando todo mundo. E o sacerdote, já com medo, e ele, de tanta pressão, até pelo Império Romano, ele resolve ir lá. E entra naquela atmosfera, naquela presença daquela mulher ali, com aquele grito, aquela coisa, e ele entra ali meio que com medo e já entra, tipo, fazendo tudo o que ele acha que tem que fazer, declarando o que ele tem que declarar, amarrando quem ele acha que ele pode amarrar, e repreendendo quem ele acha que pode repreender. E em um certo momento, o demônio manifesto chega e fala: olha, o que você está fazendo aqui? E o interessante é que ele chega e olha e fala assim: ó, você não tem poder e nem autoridade. Aquele homem volta e ó, vaza. Porque ele não tinha, mas ele entendeu. Opa. Muitas vezes, queridos, barulho não é poder, barulho não é autoridade. Movimento e pular e você deixar a lágrima correr aqui nesse lugar não é poder e nem autoridade. E é algo que Deus te dá, que Deus te chama para ter, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos, não é movimento, não é emocionalismo, não é um lugar legal, onde você vem e se sente bem, não. É um lugar onde você é confrontado, onde os teus medos, eles têm que começar quando você pensa: Senhor, eu vou entrar na tua presença. Senhor, mas como que eu estou? Senhor, como é que eu estou? Será que eu estou digno de entrar na tua presença? Senhor, será que eu estou digno, Senhor, de te adorar, de ti? Senhor, esse medo, esse temor precisa estar nos nossos corações todos os dias. Porque se não houver, queridos, nós caímos nesse mesmo erro que Moisés caiu. Talvez você nunca tinha lido essa parte. Talvez você nunca tinha visto esse episódio. Ó, Deus falou e no outro momento, logo em seguida, Deus resolveu matar por causa de uma coisa simples. Talvez para nós seja simples. Talvez para você seja simples. Talvez a simplicidade de algo tão insignificante seja a pedra, seja o iceberg, aonde o nosso inimigo perpetua. É claro que ele só tem poder e autoridade na nossa ignorância. Porque a nossa ignorância nos faz desobedecer. E a nossa desobediência que permite Deus abrir as mãos e falar: eu não posso fazer mais nada. Não há como proteger você se você não quiser realmente a minha proteção. Mas a minha proteção requer isso e aquilo. Tudo que nós queremos, queridos, é a presença de Deus. É essa atmosfera. Nós queremos que essa atmosfera aqui, que nós temos aqui na igreja, com os irmãos, esse poder, esse mover, essa atmosfera, ela saia lá para fora. Vá conosco. Porém, é um perigo muito grande se nós levarmos essa atmosfera lá para fora e a atmosfera lá de fora te acusar, te condenar. Opa, lá dentro você é o cara, agora aqui fora eu te conheço. Eu sei quem você é. Como diz o título daquele filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Mas o que eu devo fazer? Queridos, a primeira coisa é resgatarmos o temor a Deus. Aleluia. A primeira coisa que eu fiz quando eu dobrei os meus joelhos ali, eu pedi: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu me derramei na presença do Senhor: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu sei, talvez que os meus olhos viram algo que não era para ver. Falaram, a minha boca falou algo que talvez não deveria ter falado. Senhor, talvez passou pela minha cabeça alguns pensamentos que não deveriam passar. Mas me perdoa, Senhor.
Senhor, por atos ou por ações, como o pastor sempre fala, por pensamentos. Mas, Senhor, eu quero entrar na tua presença, Senhor, temendo, mas não com medo. Há uma diferença em você temer e você ter medo. Porque temer, queridos, e tremer, até o diabo teme e treme. Agora, ele não tem medo. Nenhum. Nem de chegar diante da presença de Deus. Nem de se disfarçar. Ele não tem medo. Ele teme e treme, porque ele sabe quem é o Criador e quem ele é. Agora, ele não tem medo. Se ele não tem medo de chegar diante de Deus, por que você acha que ele vai ter medo de tocar na tua vida? Há algo mais de Deus para nós. Há um nível diferenciado para nós. Esse ministério foi chamado para um nível diferenciado. De muitas igrejas, muitos ministérios, independente de quem for, queridos. Não estamos aqui falando de igreja A ou B, não. Mas esse lugar aqui, esse território, essa atmosfera tem que ser diferenciada. E é por isso que você precisa entender santidade, porque sem santidade, queridos, não tem como entrar nessa presença. Não tem como adquirir essa atmosfera, estar nessa atmosfera de Deus. Sem santidade não é. Santidade, queridos, não é a ausência de pecado. Santidade não é a ausência de erros. Entenda, santidade não é. Porque o único que é perfeito é Jesus. Só que ele falou, assim como eu sou santo, sede santos. Muitas vezes nós achamos, ok, eu vou ser santo, então só quando eu não pecar, for perfeito, não pensar, não errar. Não. Santidade é você identificar as áreas que precisam ser transformadas. É você deixar Deus iluminar aquele quarto escuro. Aquela situação que aconteceu, aquele perdão que não houve. Às vezes foi da boca para fora, mas sempre quando você lembra, te machuca. É aquela perca, é aquela falta de conquista, é aquela, talvez seja até uma palavra que Deus falou e ainda não cumpriu. Santidade começa quando nós identificamos o nosso eu. Senhor, eu sou falha. Senhor, eu sou pecador. Porque não há, queridos, não há ninguém que te conheça melhor do que você mesmo. Não há. Por isso que a Bíblia fala que não há quem conheça melhor Deus do que seu próprio Espírito. E o interessante é que ele colocou esse Espírito que conhece e sonda Deus dentro de nós, dentro de você. Para quê? Para que você saiba exatamente. Talvez Deus não se importa com as pessoas bebendo, mas Ele vai falar no teu coração, olha, para você, como Ele falou comigo, eu não quero que você ingira algo mais. Mas não, para você, estou falando com você. Imagina quando Deus chega para Moisés, a primeira coisa que Ele fala, olha Moisés, legal, mas o lugar que tu está é santo, então tira a sandália dos teus pés. Você não vê Moisés indagando, dizendo, mas Deus, mas não vê nem um A e nem um B, ele apenas retira. Ele nunca tinha tido aquela experiência, nunca tinha visto aquilo ali, ele talvez tinha ouvido, mas ele nunca tinha realmente experimentado. Talvez Deus quer te levar a um nível onde você nunca experimentou, você nunca viu, você nunca ouviu, você nunca teve. Mas o Senhor está te chamando, talvez, você, a um momento de santidade, ao momento que você vai realmente, não apenas tirar as sandálias, mas você vai se jogar na presença de Deus. Senhor, eu aceito, Senhor, a mudança. Senhor, eu aceito a transformação. Senhor, eu aceito o processo. Mas eu quero ser santo, Senhor, eu quero ser santo. Eu quero te agradar, Senhor, em tudo, em todas as áreas. Aleluia. Não apenas no meu falar, no meu andar, mas no meu entrar e no meu sair, Senhor.
Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam transparência, não duplicidade. Quantas dupla faces nós temos, que nós conhecemos? E, infelizmente, parece que a gente conhece muito mais dentro da casa de Deus. Porque você vê muitas vezes uma pessoa manifestando ou sendo manifestada num momento, numa atmosfera, e quando ela sai daqui, você mas por que aquele lá não é esse daqui? Porque muitas vezes nós achamos, igual Moisés achou, não tem problema, Senhor, eu fui circuncidado. Eu acho que não precisa mais, né? Se eu fui, a minha casa está protegida. Então não tem problema nenhum. Mas quando ele se depara com essa situação, aonde de um momento de glória, ele passa por um momento de morte, ele entende, eu creio que nunca mais saiu da cabeça dele essa cena. O mesmo Deus glorioso, maravilhoso, sensacional, perfeito, o mesmo Deus tremendo, que faz milagres, prodígios e maravilha, é o mesmo Deus que não aceita nada de erro. Muitas vezes ele tolera um pouco, mas perceba que ele está sempre te lembrando. Quando que vai mudar? Quando que vai transformar? Quando que você vai me deixar iluminar essa área na sua vida? Quando que você vai perdoar? Quando que você vai deixar? Quando que você vai parar de se penalizar por algo que já passou? Quando que você vai realmente liberar? Eu quero que você entenda, queridos, que nós precisamos ser santos. Precisamos de santidade. Precisamos realmente entender como que nós vamos entrar nessa nova etapa, nesse 2023, nesse novo manifestar de Deus. Quantas palavras nós já ouvimos que Deus irá fazer, que tudo já está pronto, que tudo já está esperando apenas a manifestação nossa. Amém, glória a Deus. E nesse momento eu tenho certeza que você sabe exatamente aquela área ou aquelas áreas que você está retardando a transformação, a mudança. Na minha vida eles têm, na minha vida. Aquele que vos fala que essa noite, na minha vida tem. Há áreas que precisam ser mudadas, transformadas. Há lugares que precisam ser deixados. Há momentos em que você precisa chegar para você mesmo e falar, basta. Porque a transformação, ela não vem diretamente de Deus. Ela parte de dentro de você primeiro. Primeiro Deus ilumina, te permite ver, aí Ele apaga novamente e fala, ok, quando você quiser decidir, quando você começar realmente querer, aí eu começo a iluminar novamente. Depende de nós, queridos. Quem dera, queridos, vocês contemplar o que nós já contemplamos no Espírito, o que vai acontecer, o que Deus tem para derramar, o que Deus tem para fazer, através de cada um de vocês, neste lugar, fora deste lugar. Quem dera Deus abrir os olhos de vocês para vocês verem o que muitas vezes nós estamos vendo. O que eu sei que Deus vai fazer. Tem certos momentos que eu chego no pastor, a gente tem vários momentos íntimos, eu e ele, mas tem certos momentos que eu falo assim, pastor, olha, a minha oração é que Deus abra os teus olhos para você ver, literalmente com os olhos abertos, em visões, o que Deus está fazendo, o que Deus tem para fazer, o que Deus vai fazer, como Deus está fazendo, os céus abertos, como Josué viu, anjos descendo e subindo. Ah, queridos, aí você não iria mais perder tempo. Amém. Aleluia. Se deixar levar, lembra da palavra de terça-feira? Se deixar levar por qualquer vento de doutrina, movimento, acontecimento, profeta, profetiza isso e aquilo, não.
Quando eu preciso, queridos, eu sei aonde eu posso encontrar. Não é porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou em uma posição talvez diferenciada, que você não possa chegar e profetizar e talvez repreender, por que não? Mas quantas vezes você ouviu e viu alguém profetizando sobre a minha vida? Porque de nada vale a profecia se você não estiver pronto para que ela se cumpra. Se você não entender o porquê que está sendo profetizado na sua vida. Aí você vive uma vida frustrada, sem conclusões e sem acontecimentos, e não acontece não por causa de Deus, não por causa de que Deus não quis cumprir, que Deus não quis fazer, ou que não é o tempo de Deus ainda, queridos. A minha hora já foi. O tempo de Deus é o agora, é o hoje. Entenda, é o agora e é o hoje. E quando Deus... Precisaríamos de mais tempo para você entender, mas quando Deus libera a palavra, é porque já foi terminada. Nós só temos um Apocalipse, queridos, porque Deus já terminou o Apocalipse. E nós só iremos estar com Ele numa nova Jerusalém, que irá descer no lugar dessa que nós estamos vendo, porque Deus já fez e já está preparado. Amém. Glória a Deus. Quando Deus chega a um ponto de liberar, de te falar, de manifestar a voz dele sobre você, não precisa de mais nada. Agora volte e lembre de quantas palavras o Senhor liberou sobre a tua vida. Num geral, quantas palavras Deus liberou sobre esse lugar? Ah, mas não é o tempo de Deus? Não, o tempo de Deus já passou. No calendário de Deus já passou esse tempo. Ah, mas não. Eu e você é que determinamos o tempo em que se cumprirá a palavra, a promessa, a profecia de Deus. Entenda que quando Deus libera, já existe, já foi feito. Agora é um processo. E o processo não depende de Deus, depende de nós. Depende de José. Lembra? Deus liberou sonhos, visões, mas houve um processo. É por isso que até mesmo a santidade é um processo. É um processo que pode durar um estalar de dedos ou pode durar uma vida inteira e você só perceber quando você fechar os olhos e abrir diante de Deus. Deus, eu não sabia que seria tão rápido assim. Aí você perceber que você não tem mais utilidade nenhuma para Deus, porque você não tem mais um corpo para fazer aquilo que Deus queria que você fizesse. Você não tem mais tempo, você não tem mais saúde, você não tem mais nada. E o que você mais quer é estar com Deus, porque você não tem utilidade. Essa noite, queridos, é uma noite para que você lembre-se de Moisés. Se nós tivéssemos mais tempo, até a palavra dessa noite não era essa palavra. Não era isso que Deus tinha colocado já há tempos no meu coração, e nem a continuidade literal do que nós estamos falando. Mas quem sabe numa outra oportunidade você vai entender o próximo nível que Deus quer liberar para você. Mas até mesmo o próximo nível, queridos, depende do hoje, do agora. Depende de você entender que ninguém é perfeito. Quando você olha para o lado, para frente, para trás, todos nós erramos, todos nós falhamos. Tem uma colega nossa que fala, olha, tem momentos que às vezes eu saio do salto. É literalmente isso, tem momentos que nós saímos do nosso salto espiritual. E queremos deixar o nosso eu resolver. Até mesmo essa falta de controle o Senhor nos adverte. Ah, mas eu tenho razão. É verdade, você tem razão, mas não haja pela razão. Ah, mas é meu direito. É verdade, você tem direito, mas não haja pelo direito. Porque se você ganha o direito, se você ganha a discussão, lembra daquela frase? Se você ganha discussão, você perde a pessoa, o amigo.
Ganhei o argumento, mas você perdeu a batalha, queridos, porque a batalha não era sobre o argumento, era sobre a vida. Era sobre o exemplo, era sobre o seu testemunho, era sobre aquele momento ali que era crucial, que Deus tinha preparado para aquela pessoa perceber e ver Jesus na tua vida naquele momento. Aleluia. E ele passou, porque você tinha razão, você tinha a palavra, você tinha a chance, e você, como se diz os ingleses, você nailed it. Você deu o nocaute. E literalmente a pessoa... Santidade é isso, queridos, é você administrar todas as coisas diante de Deus. Você chegar para Deus e falar: Senhor, se essa é a parte que eu preciso, autocontrole, Senhor, me dê controle. Controla a minha língua, controla a minha emoção. Senhor, refreia, Senhor, a minha reação. Senhor, se são os meus olhos, Pai, purifica os meus olhos, Senhor. Senhor, Senhor, os meus pensamentos, Senhor, não deixe que nenhum dos pensamentos, Senhor, que não venha de Ti, podem até passar, mas não deixa nenhum criar ninho na minha cabeça, Senhor. Essa é uma noite onde muitos de nós estamos num local, numa posição onde Deus quer que você reflita. É muito fácil Deus ele movimentar o vento impetuoso e todos serem transbordados do Espírito. Isso é fácil demais para Deus. De que adianta você ser cheio do Espírito e ainda não perceber que você ainda não é cheio? E eu encerro dizendo que todos os discípulos, preste atenção, todos os discípulos, eles receberam o Espírito Santo antes de Jesus ascender. Lembra da cena? Jesus chama um por um e fala: receba o Espírito Santo. Todos eles receberam o Espírito Santo antes de Jesus ascender ao céu. Todos eles. Porém, há uma diferença entre ter o Espírito e ser cheio do Espírito. Todos nós temos o Espírito aqui, Santo de Deus, porque assim como quando você aceita, declara Jesus, você recebe novamente esse Espírito, habitando e morando em você. Agora o processo, quando você é cheio do Espírito Santo, depende de você, depende de nós. Depende de nós. Eu digo uma coisa, queridos. Quando nós começarmos a nos encher do Espírito Santo, não há quem possa nos parar. Não há medo, não há circunstância, não há dificuldades, não há nada que possa nos colocar medo. Não há nem mesmo doenças, queridos, não há nada. Uma pessoa cheia, se enchendo do Espírito Santo, queridos, é uma pessoa indomável, é uma pessoa que não tem medo de nada, é uma pessoa que entra em qualquer lugar, fala qualquer coisa, para quem quer que for, na hora certa, no lugar certo, manifesta a presença de Deus, sem medidas. É por isso que nós gostamos tanto de ligar, sermos cheios do Espírito Santo, e as línguas de fogo caíam sobre os discípulos, e aquele negócio virou reteté. Lembre-se que Jesus falou assim: espera mais um pouco, vocês já têm, mas haverá um momento que vocês irão ser cheios. Porque se Deus derramasse naquele momento ali o Espírito Santo e enchesse eles não iriam conseguir fazer. Porque ainda no coração deles havia medo, havia perseguição, havia tantas outras coisas. E Deus falou: não, espera mais um pouquinho, persevera, fica esperando. Porque quando vocês forem cheios, à medida que eu encher vocês
não vai mais haver medo de falar, de declarar, não vai haver nem mesmo medo de morrer em meu nome. Aí sim, vocês serão verdadeiras testemunhas, falarão para quem precisar falar, expulsarão quem precisar ser expulso, vocês curarão, manifestarão a cura em enfermos que vocês nem imaginariam fazer, mas vocês só irão fazer quando vocês forem cheios. Não há como eu encher, queridos, mais esse copo aqui, se eu antes não esvaziar. Eu preciso esvaziar. Para que ele fique vazio. Santidade é isso aqui. É você liberar todo o espaço para que Deus encha. É você se permitir, Senhor, ainda há um pouquinho ainda, Senhor, que precisa ser enchido, precisa ser transformado. Senhor, ainda há esse negócio aqui, há essa situação, há essa circunstância que precisa ser mudado, Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar, lugar que eu sei que tu tens para derramar, se eu me humilhar diante do teu altar, diante da tua presença, se eu deixar que o altar de Deus consuma, deixe o altar de Deus consumir, queridos. Deixa ele consumir, deixa ele consumir, deixa o altar consumir. Amém. Deixa Deus consumir todas as coisas que ele não gosta, que não se agrada, que não atrai a presença do Senhor, pelo contrário, que afastam. Deixa ele te consumir. Que seja como fogo consumidor, não apenas movimentador, não apenas eufórico, entusiasmado, não, mas deixa ele consumir, a ponto de você não conseguir mais viver sem colocar lenha nessa fogueira, a ponto de você não conseguir mais parar. Senhor, eu jejuo um dia, Senhor, agora eu vou jejuar 2, Senhor, por semana. Senhor, nesse jejum de 21 dias, eu posso até não ir até o final, Senhor, mas eu vou até onde eu não conseguir. Senhor, eu não quero deixar mais de queimar, Senhor, eu não quero mais perder tempo, eu não quero mais, Senhor, ficar brincando, Senhor, eu não quero mais ir e voltar, Senhor, eu não quero mais, como nós costumamos cantar, Senhor, eu não quero mais chegar na tua presença e apenas usufruir da tua graça quando eu cair. Senhor, eu não quero mais cair. Eu não quero mais cair, Senhor, eu não quero mais errar. Senhor, eu não quero mais andar longe. Eu quero estar, Senhor, justo, perfeito contigo, mais perto e perto e mais perto, Senhor. Eu quero me parecer, eu quero estar tão perto que quando eu sair da tua presença, as pessoas irão me confundir contigo. Esse é o ápice da santidade. Por isso que sem santidade é impossível. Não precisa nem levantar, queridos, apenas fecha os teus olhos nesse momento. A glória em todas as coisas, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós vemos, sentimos e entendemos que o Senhor está aqui neste lugar, Senhor. Pai, conforme o pastor Rodrigo disse, Senhor, nós profetizamos que o Senhor não somente estará aqui neste lugar, mas que o Senhor estará em nós e através de nós, Senhor, ao sair dessa igreja, Senhor. Eu profetizo e abençoo a vida de cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, com a presença poderosa do Espírito Santo de Deus, Senhor, aonde o Senhor transbordará o nosso copo, o nosso vaso, transbordará a tua presença na vida de cada um de nós nesta semana, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que hajam salvações, que hajam milagres, sinais, prodígios, curas, libertações e tudo mais preparado pelo Senhor para a vida de cada um dos meus irmãos nessa semana, Senhor. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ide em paz, ide em paz, e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor.
eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.